Se essa rua fosse minha, está começando aqui no Bosque da Casa Gon, um lugar que foi pensado e que é mantido com a intenção de incentivar a apropriação dos espaços públicos. E hoje a gente vai conhecer a casa estúdio do músico, compositor e produtor do Gomide. Que se acaba o progresso se não sou eu que acabo de viver. E as pessoas falam, o Rio tem o samba, São Paulo tem a música underground, Recife tem o Mangue Beat e tal, e Curitiba o que tem? Curitiba tem tudo. E vamos conhecer a rotina de quem escolheu repensar a forma de se alimentar e transformar o estilo de vida a partir do crudivorismo. E aí tem várias pessoas que falam, mas eu não sabia que isso podia comer cru, que legal, quiabo é uma coisa que muita gente fala, mas pode comer cru, nossa, é uma delícia. Do Gomide é paulistano, mas vive em Curitiba há 17 anos. E para contar um pouquinho da sua história, ele escolheu seu estúdio, por onde já passaram artistas locais como Estrela Leminski, Theo Ruiz e Janaína Fellini. Para a chuva e deixar seu corpo em brasa. E a gente sobe aos céus, criando asas, pra chegar muito longe onde... Com uns 10 anos eu comecei a me envolver com música, né, estudando piano. Então fui aprendendo meio que sozinho, assim, né, ouvindo as coisas, os discos do meu pai e buscando os timbres, né, aprendendo a solar, os solos do Pink Floyd. O foco da minha carreira é a música autoral, que a gente acaba criando coisas novas, jeitos de produzir novos. E aqui nesse estúdio aqui é onde eu faço isso de verdade, né? A gente sobe aos céus, criando asas, pra chegar muito longe onde nunca foi a NASA. Deitar aos pés da natureza, entender que é no pouco. O estúdio, na verdade, é meu escritório, né? É perfeito ele ser no terreno da minha casa, mas não ser na minha casa. Porque eu, pra vir pro estúdio, eu preciso tirar o pijama. E a paz que tem aqui, nossa, é inexplicável, assim. O único som que entra nos microfones é o dos sapos, dos macacos, dos passarinhos. Pois tudo que tenho é você, e a natureza entra na derradeira, se banhando gelado. As bandas que eu trabalho em Curitiba são Real Coletivo, Serenô, Universo Inverso Livre, que está meio parado, mas ainda existe. Música de Ruiz, Strelinski, os Pauleira. Quanto mais grupo, melhor. Assim, né? O dia deveria ter 36 horas, mas não tem, então a gente dá um jeito. Eu acabo absorvendo um pouco assim, de cada grupo, né? O Serenô tem a coisa do batuque, a Estrela com a coisa da poesia. Então assim vai, eu vou pegando um pouquinho de cada coisa assim e agrego no meu trabalho, né? Eu acho que tudo que é bom, já dizia Bujanra, tudo que é bom é meu. Cachoeira, agora onde for que a gente queira, transformar os limites e viver sem ira nem beira, sem... Tem o meu trabalho, né? O All In, né? Que é o meu projeto solo. O meu produtor Mega Blaster oficial é o Fred Teixeira. Então ele produziu meu disco, a gente gravou na chácara dele ao vivo, é uma chácara em Campina Grande do Sul. Ficamos 5 dias, acordava, gravava, comia, gravava. Eu acho que isso foi muito importante para a sonoridade do disco, porque ficou uma coisa próxima do acústico,
mas com uma pegada rock and roll. Assim. Eu acredito que já pro meio do ano que vem já tô lançando outro disco já. 60 vem a cabo, que se acaba o progresso se não sou eu que acabo de viver. E as pessoas falam, o Rio tem o samba, São Paulo tem a música underground, Recife tem o Mangue Beat e tal, e Curitiba o que tem? Curitiba tem tudo. Nunca vai sair um som normal daqui, eu só vejo som maluco, entendeu? Os músicos daqui são todos meio malucos, assim. Eu acho que isso é muito, muito vantajoso pra cena curitibana. Na parte musical a gente tá fazendo a nossa parte. Eu sei, talvez seja loucura de viver uma vida que aprendi sem a luxúria, mas tem o meu que cabe em mim e mais ninguém. Se essa rua fosse minha, volta já. A alimentação consciente é a chave para a cura de muitas doenças, tanto físicas como mentais. A Melu Clarindo é responsável pelo blog Cruativa e transformou seu estilo de vida quando se tornou crudívora. Mas o que isso significa? A Melu explica e conta a importância de conhecermos o alimento que comemos. Bom, eu sou a Melu, tenho 24 anos, quase 25. Sou estudante de dança na Universidade Estadual do Paraná, antiga FAP. Toco maracatu, danço coco, estudo danças populares brasileiras. Gosto de correr. Já comi 25 bananas num dia só, porque eu sou crudi vegana. O que é ser um crudi vegano? A gente começa lá pela parte de trás, né, da palavra vegano. Pessoa que não se alimenta e não consome produtos de origem animal, nem marcas que testam em animais. E crude, porque a gente só consome coisas cruas, vegetais, frutas, verduras, folhas, hortaliças, ou esquentadas, né, aquecidas até a temperatura que as nossas mãos aguentam, que é 42, 45 graus. Porque a gente entende que essa temperatura, ela não vai matar os nutrientes do alimento. Isso também é chamado de alimentação viva, porque a gente não consome nada que tenha morrido em algum tipo de processo. Por exemplo, ferver também a gente entende que é como se fosse uma morte do alimento, né? E é um estilo de vida, é uma dieta de dentro de um estilo de vida, assim, que mudou completamente a minha história. Eu comecei a me interessar por alimentação há bastante tempo atrás, quando eu comecei a gostar de cozinhar. E até então eu nunca tinha tido interesse em cozinha. A minha mãe tem uma baita aversão à cozinha, assim, ela fala, eu entro na cozinha, as panelas caem, eu não consigo ficar na cozinha, não é um ambiente que eu convivo, não sei o quê. E eu achava que eu era daquele jeito também. E eu comecei a perceber que eu curtia pra caramba fazer aquilo, assim. E aí eu comecei a me interessar um pouco por nutrição. Eu virei vegetariana. E no vegetarianismo também começaram a surgir demandas e necessidades, assim, né? De não ficar muito no pão com queijo, assim, que foi o que eu fiz durante bastante tempo. Aí eu vim para Curitiba com um pouco dessa carga, assim, só que eu tava muito numa cabeça assim, tipo, eu vou fazer o que eu quiser, né? Aí eu voltei para esse rolê pão com queijo, miojo,
só industrializado, salgadinho, pá. Ou seja, parei de fazer exercício e comecei a me alimentar muito mal. E o resultado disso, e beber muito também. O resultado disso foi 25 quilos a mais, assim. E aí, isso passou um ano e tal, quando eu dei por mim, eu tava péssima. Aí teve uma amiga minha que falou pra mim assim, cara, você conhece a medicina Ayurveda? Aí fui atrás dessa medicina Ayurveda, que foi assim uma expansão pra mim, foi tipo o primeiro passo, assim. E aí comecei a pensar mais nessa coisa da alimentação de novo, e da nutrição, e de querer saber a propriedade dos alimentos, porque a Ayurveda também trabalha muito com isso, assim, o alimento tem uma propriedade e você tem uma propriedade. Se essas duas coisas forem compatíveis, é legal que você consuma aquilo. Se não, é melhor deixar aquilo de lado e consumir o que é compatível com você, né? Comecei a fazer jejuns, ou só de frutas ou só de sucos. E aí eu me sentia muito bem fazendo isso, assim. Só que na minha cabeça não era possível viver só dessa forma. Isso era uma coisa tipo jejum é jejum, né? E aí eu comecei a pensar, mas por que a gente come o negócio pra ficar bom e depois se suja tudo de novo, né? Por que não ficar limpo o tempo inteiro, então, né? E aí eu descobri o crudivorismo, e aí descobri que existiam pessoas que também pensavam dessa forma, e aí que tudo se encaixou, assim, porque eu falei, cara, então é possível viver dessa forma, a pessoa não morre, então, né? A gente precisa saber o que o nosso organismo tá precisando naquele momento. É de sono, é de descanso, é de sentar e ficar quieto um pouco quando tá irritado e tal, respirar, sair correndo. São tantas coisas que o nosso corpo às vezes está tentando emanar, assim, necessidade, e a gente não tem tempo para se escutar. E não é porque não tem tempo, é porque não tem hábito, na verdade. O tempo é uma coisa do hábito. E é legal quando a gente olha pro nosso alimento e percebe, assim, pelas cores, pela vivacidade, pelo brilho, pelo sabor, pela textura, o quanto aquilo faz diferença na tua energia, assim. Porque não é simplesmente uma coisa que alguém produziu dentro de um laboratório. É alguma coisa que a natureza produziu para ser consumida daquela forma ali, né? E não sei, parece viagem, parece poesia só, assim. É também, lógico que é, mas não é só, assim. Porque a gente sente dentro do organismo e da limpeza e da relação com as pessoas, enfim, que isso tudo transforma, que isso tudo muda, assim. Eu convido as pessoas pro crudivorismo para isso, assim, tipo, eu não quero doutrinar ninguém, é um convite. E aí tem várias pessoas que falam, mas eu não sabia que isso podia comer cru, que legal, quiabo é uma coisa que muita gente fala, mas pode comer cru, nossa, é uma delícia. Se essa rua fosse minha, fica por aqui. Até a próxima!